Olá, bem-vindos ao podcast do WordPod. Eu sou a Catarina Rodrigues Batista, terapeuta, facilitadora e formadora de constelações familiares. E acredito que o amor é a força mais poderosa do universo. Semanalmente vou partilhar contigo dicas práticas para integrares esta terapia na tua vida, mas também histórias de quem foi impactado pelas constelações familiares. O amor pode mudar a nossa vida e é sobre isso que vamos falar neste podcast. E hoje vamos falar sobre algo que é essencial para a construção de um relacionamento amoroso saudável, pleno, que é reconhecer o passado. Como é que afinal esta visão sistémica pode nos ajudar a compreender que não é possível apagar o passado, como tu sabes, mas sim integrar aquilo que nós vivemos para termos no presente um amor sem as culpas que às vezes nós trazemos por não termos resolvido questões, por termos deixado questões pendentes, não finalizadas, não demos um bom fecho para elas no passado. Se este tema ressoa contigo, fica comigo até ao fim, porque este episódio pode trazer aqui realmente uma nova perspectiva para a tua vida amorosa. Muitas vezes nós, quando vamos para um relacionamento, não vamos sozinhos, ou seja, nós levamos aqui uma bagagem emocional, experiências do passado e por vezes até dores que não foram efetivamente resolvidas. E, do outro lado, a pessoa que nós escolhemos também tem a sua própria história. Mas o que acontece é que, muito provavelmente, damos pouco espaço para esse passado. E este passado, as famílias de origem precisam realmente, e as histórias precisam de ser respeitadas. Então, Bert Hellinger traz-nos aqui um ensino precioso sobre termos um relacionamento amoroso, mas respeitando quem veio antes. Isto significa que para nós construirmos um futuro a dois é necessário, primeiro, reconhecer os nossos pais e os pais do nosso companheiro. Porque realmente foram eles que deram a vida ao nosso companheiro e, portanto, nós temos que ser gratos a estes dois seres por terem passado a vida adiante, terem criado esta criança que hoje é o nosso companheiro. Então, não pode haver aqui, de forma alguma, um sentimento de rejeição, de não aceitação, mas sim deve haver aqui um sentimento de respeito e de acolhimento, sem as culpas, sem julgamentos, sem críticas. Afinal, cada experiência vivida trouxe-nos efetivamente até aqui. O passado não é nosso inimigo. Então, olhar para os erros que nós já cometemos no passado e não ignorando, por exemplo, relacionamentos anteriores, é muito importante, porque qualquer tentativa de excluir o passado cria desequilíbrios. Então, se um dos parceiros sente culpa porque se separou, porque está menos com os filhos ou com as filhas, e isso impacta o relacionamento atual, no fundo, ele não está inteiro nesse relacionamento. Então, é importante nós irmos para um novo relacionamento sem culpas por algo que nós vivemos antes. Ou, se eu sinto ciúmes das relações passadas do meu companheiro, isso pode sufocar o nosso relacionamento, pode haver ressentimentos, pode haver inseguranças. Então, é muito importante nós acolhermos este passado. Um segundo ponto aqui que eu também quero trazer é honrar quem veio antes. Nas constelações familiares há um princípio fundamental. Tudo o que aconteceu faz parte da ordem da vida. E isso significa que um ex-companheiro, por exemplo, tem um lugar na história do outro. Quando nós reconhecemos, quando nós aceitamos isso sem resistências, deixamos de carregar
pesos desnecessários. Então, se tu sentes desconforto quando o teu companheiro menciona um relacionamento anterior, tenta perguntar-te o que é que te incomoda nessa questão. No fundo, tu estás-te a comparar ou tem algo em ti que ainda tu não aceitaste completamente. E a resposta pode trazer-te aqui uma grande aprendizagem. E o terceiro ponto que eu quero te trazer é que a culpa bloqueia o amor. Quando um relacionamento termina, é comum nós carregarmos culpas, carregarmos ressentimentos, mas um novo amor só flui na nossa vida verdadeiramente quando nós fechamos com respeito o que se passou. Se entrarmos numa nova relação carregando culpas, até que de forma inconsciente, nós podemos estar aqui a sabotar um novo relacionamento e, no fundo, depois aqui acreditando que não merecemos ser felizes. Então, vou-te deixar aqui uma dica sistémica muito, muito importante. Se há algo no teu passado que ainda te sentes um peso, podes fazer um pequeno ritual interno de despedida. Pode ser algo simples, como dizer mentalmente: eu agradeço por tudo o que vivemos, mas agora eu sigo em paz, eu deixo-te livre e eu sigo livre. E isto liberta aqui um espaço para nós vivermos uma relação presente de forma mais saudável, de forma mais plena. Porque respeitar o passado não significa de forma nenhuma revivê-lo ou carregá-lo como um fardo, mas sim reconhecer que ele nos trouxe até aqui. E nós não somos a mesma pessoa, nós já somos pessoas diferentes. E quando nós conseguimos olhar para trás sem culpas, nós temos a capacidade de então seguir em frente sem medos e desta forma o amor torna-se um caminho muito mais leve e muito mais autêntico. Se este episódio está a fazer sentido para ti, eu tenho uma boa notícia. Vou ter uma imersão online sobre relacionamentos amorosos para tu poderes ressignificar de forma mais profunda o teu relacionamento e entenderes que culpas é que tu podes estar a carregar que estão aqui a interferir naquele relacionamento ou então que culpas inconscientes tu tens que te estão a impedir de teres efetivamente um relacionamento. O link para tu fazeres a inscrição está no descritivo deste episódio. E assim chegamos ao fim de mais um episódio no Amor Pode. Gratidão por estares desse lado. Este podcast não seria o mesmo sem ti. Se gostaste deste episódio, partilha com alguém que se possa também beneficiar dele. E conta-me como é que tu te lidas com o passado no teu relacionamento. E nós voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. Até lá!